Olá, meus amigos, está no ar mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado por você estar nos acompanhando através do Facebook, vai aparecer aí na sua telinha. Se você tiver dúvidas, críticas, quiser participar conosco, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu já quero logo, num primeiro momento, já questionar aqui o meu amigo e comentarista, Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, a respeito de algo que também indagam lá no nosso Facebook. Rubens, existe algum limite de inadimplência para poder iniciar um processo de execução? Como é que o síndico, o condomínio, a administração deve lidar? Nós estamos vivendo momentos de crise, todos nós sabemos. E alguém passando por dificuldade, perda de emprego, tudo isso está acontecendo. O que você pode nos ajudar e ajudar esse que está passando por um momento difícil, né, a respeito da inadimplência? Querela, nas convenções em geral, e muitas delas feitas lá na década de 60, 70, onde a inflação não era tão alta, passou a ser a partir da década de 80, existem regras normalmente que falam em 3 meses de inadimplência para tomar medida judicial ou coisa parecida. Pelo espírito prático que a gente verifica, o que o síndico deve se preocupar? Na medida em que eu tenho o que a gente chama de inadimplência, que a pessoa deixar o mês passar e mais um mês, aí ele se torna inadimplente, já começar com um procedimento de cobrança, que é se comunicar, tentar saber o que está acontecendo. Porque a pessoa às vezes não paga, não é porque ela não queira, às vezes é porque perdeu o emprego, ou está com algum problema particular de doença ou coisa parecida. Não que o condomínio vá ser uma casa de auxílio, muito pelo contrário. O síndico ele pode ter a solidariedade. Porque se ele deixar de pagar bem da verdade, alguém vai estar pagando por ele. Né? Os demais pagam. Exatamente. Né? Porque é centro de custo, sempre ali, quem não paga naquele mês, aquele valor encaminhado para os demais, e o pior de tudo, não é devolvido depois, fica para o condomínio. Exato. Né? Então, o síndico ele tem que conhecer muito as pessoas que ali fazem parte do condomínio, até para poder ter esse trânsito, saber quando é que a pessoa está com alguma dificuldade, para tentar fazer algum tipo de ajuda. O condomínio não pode dar isenção, o síndico não pode relevar multa, levar juros, porque isso... Só a Assembleia. Só a Assembleia pode dar esse poder para ele. Senão ele vai ter que, ele próprio, tirar do bolso para reembolsar. Então, o dinheiro não é do síndico, o dinheiro é de todo mundo. Então ele tem que agir dessa maneira. Agora, judicialmente, como é que resolve? Em tese, se ele percebe que a pessoa é contumaz, aquela pessoa que toda hora está devendo, o posicionamento qual é? Já entrar com um procedimento judicial de cobrança, hoje é cobrança, vai mudar a partir do ano que vem para execução. Direto, né? Direto. Então, hoje é cobrança. E tem um dispositivo na lei que permite que os débitos que vão vencendo durante a ação sejam incluídos automaticamente. Então, o advogado toma essa medida e já garante o próprio condomínio. Muito bem. Hoje nós convidamos o Dr. Nelson Monteiro, comendador do Conservatório Musical Carlos Gomes de Campinas. Ele está aqui conosco, mas o comendador do Conservatório de Campinas no programa de condomínio, ele foi síndico com vasta experiência. E nós trouxemos aqui o Dr. Nelson Monteiro para poder nos ajudar e passar as suas experiências como síndico. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Nelson. Só adorou ser síndico, né? Adorei. Tanto é que eu quero ser todas as vezes. Adorei muito. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço estar aqui. Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Nesse período, né, que o senhor, nós estávamos aqui conversando nos bastidores, essa questão da inadimplência mesmo, que é um problema sério. Mas teve um tempo, não é? Ano passado, que dever condomínio até era mais vantajoso. O senhor viveu uma experiência dessa, né? Como é que o senhor viveu com isso? Foi na época do governo Sarney até, não foi? Governo Sarney. O governo Sarney, todo mundo sabe que a inflação foi, como o colega falou, foi de 80%, quase 90% de inadimplência. E tinha um condômino que achou que ele devia pagar
o condomínio de 3 em 3 meses. Ele aplicava o dinheiro? Ele aplicava o dinheiro e depois ele pagava o condomínio. Falei, olha, se você for pensar dessa maneira, você está dando exemplo para todo mundo, e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Como é que nós vamos pagar os empregados? Exatamente. Elevador se quebra, como é que vai fazer? Exatamente. E ele parece que aceitou o meu argumento e ele pagou. Mas era um sujeito duro, viu? Né? Era um sujeito duro. Só para a gente lembrar, nessa época tinha o tal do overnight. Então o cara colocava o De dinheiro. dia, à noite, né? e de manhã ele retirava. E aí a multa do condomínio era 20%. Porque hoje a gente vive mais ou menos o mesmo parâmetro. Sim. Que era por conta da multa. Nós temos 2%. As pessoas, eu não sei o que aconteceu lá no Congresso Nacional, igualaram a multa por atraso, por inadimplemento, à multa do Código de Defesa do Consumidor. Quando não é uma coisa, Não é uma nada a ver relação com a de outra. consumo, né? Nada a ver com a outra. Veja, se eu não pago o condomínio, eu tenho que ter uma punição rigorosa, que é para valer a pena pagar. E a multa, quando a multa do condomínio ela é menor, aquele que está passando por eventual dificuldade, ele acaba privilegiando outros débitos que ele tem por conta da multa e deixando para depois o condomínio, que acaba gerando um problema, né, lá nos condôminos. Doutor Nelson, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve na sua gestão como síndico? Era questões negociais ou as questões interpessoais mesmo? Não, pessoas entrou num tempo. É aquilo que eu falei para o senhor desde o início. Quanto mais alto o nível da pessoa, se torna mais difícil o diálogo com ela. Olha, eu vou fugir um pouco do assunto. Pois não. Eu morava num apartamento, esse mesmo indivíduo que eu morava porta com porta, de frente. Eu queria arrumar o andar, o piso do andar, fazer uma coisa mais bonita, isso, aquilo. Okay. E conversei com ele. Ele falou, olha, Dr. Nelson, o senhor faz o que o senhor tem que fazer e me manda a conta. Eu fiz tudo de primeira, bonito, isso. Mas era um cara que saía de madrugada e voltava de madrugada, eu nunca encontrava com ele. Aí eu fiz um negócio bonito, vi quanto eu gastei com os comprovantes, isso, aquilo, e nada de encontrar com ele. Aí eu peguei um papel daquele, uma cópia, eu joguei debaixo da porta dele. Nada. Não me falou nada. Falei, puxa, o que está acontecendo com esse? Só eu que... Será que ele não gostou da reforma? Será que ele não gostou da reforma? Mandei outra vez, mandei umas 3 vezes. Bom, o resultado, até hoje, está fazendo mais de 20 anos. Ele mudou, não me pagou, eu paguei, fiquei com prejuízo. Pagou sozinho a reforma. Paguei a reforma sozinha. Pois é, Rubens, essas questões são questões entre os condôminos. O condomínio não responde por isso. Aquela área comum de um andar, que aqui no caso são 2 apartamentos por andar, é única e exclusivamente desses 2 condôminos? A princípio, não. Então, como é A princípio, se você for levar em consideração que a lei fala, ali se trata de uma área comum. Quando eu vou mudar a estética de algum local... Do andar, né? Do andar, ainda ali? Que seja privativo para as 2 unidades, em tese também os outros apartamentos têm um quinhão dali e os demais ele também tem dos outros. Isso. A princípio é isso. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer uma assembleia permitindo que cada andar, dentro do seu... Do padrão? Do padrão. Se estabeleça um padrão e esse padrão ser seguido. Agora, grande coisa aí é o quê? Quando a gente só dá a palavra, como foi o caso do Nelson, infelizmente, hoje em dia tem que Contou com a palavra de alguém que não cumpriu a palavra, que é o pior, mas né? Hoje todo mundo faz reforma no andar e ninguém comunica, ninguém não vai à Assembleia. Então, hoje nós temos, foi perfeitamente normal, legal. Claro. A obra dentro tem que ser sempre comunicada ao síndico, não é? Quando é fachada é diferente. Então, mas hoje toda obra tem que ser comunicado ao síndico. Até porque tem a questão ele tem a responsabilidade. Tem a questão lá do laudo, da norma da BNT. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala em reforma. Mas não quando eu vou pintar uma parede, colocar um móvel. Trocar um piso. Colocar um piso. Colocar piso não precisa. muito. Tá vendo?
Rubens, colocar piso precisa. Precisa. Mas hoje, desde que não fuja muito. Não é lá, né? Mas hoje. Eu estou falando de 20 anos atrás. Não, claro. 20 anos atrás, a única coisa que aconteceu 20 anos atrás é eu só ficar com a conta até hoje. Até hoje. Até eu ter recebido, né? Depois eu encontrava com ele na rua. E está prescrita, diga-se de passagem. Encontrava com ele na rua, nem bom dia, boa tarde ele me dava. E aí você nem perguntou, mas você gostou ou não gostou? Não perguntei nada, eu deixei aquilo de lado, porque eu não sou de briga, tá entendendo? Sei. Agora, Rubens, a maior dificuldade que a gente nota, né, nas relações interpessoais, nos condomínios, né, é exatamente isso, porque as pessoas elas acabam se comprometendo, acabam ficando no verbal, e a gente, por conta de um ditado muito antigo, chama fio de bigode, né, o que eu digo, eu cumpro. Não é? E parece que isso está se perdendo, isso está se esfriando com o tempo. Isso não existe mais. É uma pena, porque deveria voltar a existir. Então, se nós estamos percebendo nós aqui, e eu queria um comentário do Rubens, que isso eventualmente está acontecendo, espero eu que não seja generalizado, mas é o que está demonstrando, o caminho é colocar isso sempre no papel. Não é isso, Rubens? Ou na mídia digital, né? Hoje em dia você pega o gravador, grava, funciona. Mas assim, por quê? Porque infelizmente as pessoas não têm mais o mesmo compromisso que tinham com aquilo que se dispunham a falar. Realmente, poxa, senhor Nelson, realmente pode fazer lá a reforma, que eu vou da minha parte. Não precisava nem falar isso. Ele tá a pessoa lá, tinha honradez, falava, peraí. Acabou, quanto foi a minha parte. Não é? Não foi, não aconteceu. Mas isso aí já se perdeu muito há muito tempo. Por isso que a gente, como advogado, eu sou às vezes criticado, porque falo assim, mas você não acredita na palavra? Eu falo, acredito, desde que ela esteja Por isso gravada, mesmo que eu acredito, né? porque quando eu ponho no papel, quando eu coloco no papel, eu tenho uma chance de a gente lembrar do que nós falamos. Isso não é desconfiança, é ler e falar, é verdade, eu não me lembrava muito bem e tal. Porque, infelizmente, as pessoas têm a amnésia coletiva. Como fala? Seletiva, né? Só lembra do que é bom. Né? Nós vamos ter que dar uma paradinha. Seu Nelson, daqui a pouco eu vou voltar e nós vamos falar mais do que foi a sua experiência como síndico lá. Tá bom. Nós já vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET.
Agora eu gostaria de lembrá-lo que o nosso programa vai ao ar às 8h30 da noite na sexta-feira, sábado às 11 da manhã, e reprisa segunda e quarta-feira às 4h30 da tarde. Então, você perdeu o nosso programa, você tem a oportunidade de assisti-lo novamente. E também, se quiser participar conosco, você tem a oportunidade de fazê-lo através do Facebook, vai aparecer aí na sua tela, ou também, se preferir, entrar em contato com o SICOM, tem todos os dados do SICOM, mandar lá para eles alguns questionamentos, algumas perguntas, dúvidas, ou até mesmo sugestões de pauta para o nosso programa, nós vamos ter o maior prazer em atendê-lo. Existe uma outra dificuldade que a gente tem se deparado em alguns condomínios, que é a questão de vaga de garagem. Alguns têm garagem coletiva, outros garagem demarcada, e aí brincam ainda por aí as bocas pequenas, como diz, que são as garagens brigativas, que deram esse título pejorativo por conta de muita discussão que se tem a respeito de vaga de garagem. Isso nós sabemos que tudo tem que estar norteado, regramento, através da convenção do condomínio. Mas nem sempre isso é assim mesmo, né, Rubens? Depois eu vou passar para o Dr. Nelson, que tem uma experiência para nos falar a respeito da época que ele foi síndico, da grande dificuldade que eles tinham. Até mudaram o destino, fizeram o salão de festa. Depois o Dr. Nelson vai contar para nós. Mas, Rubens, fala para nós, para os telespectadores, esse negócio de garagem. É uma dificuldade, né? Olha, a grande dificuldade começa na definição, né? O que é uma garagem coletiva, o que é uma garagem privativa, o que é uma garagem, uma vaga vinculada à unidade ou não vinculada. São questões técnicas que demandariam vários programas e explicações técnicas que não necessariamente é aqui o momento. Mas o principal e o básico é o seguinte: a partir da década de 90, a Prefeitura de Santos, principalmente, ela passou a exigir que as construções fossem feitas com pelo menos uma vaga de garagem para cada unidade, para tentar ajudar essa situação. Nos novos. Condomínios novos aqui de Santos. Tanto é que os novos projetos têm que passar pela CET. Exatamente. Tá. Exatamente. É um dos motivos. Um dos motivos, exatamente. Também por causa da questão de mobilidade urbana. Isso. Mas o aspecto da vaga, ela é considerada a partir da década de 90. Mas a gente tem prédios aqui da década de 60, das décadas anteriores, onde o veículo, o acesso a ele, era limitadíssimo. Era muito raro alguém ter carro. Mais de um carro, então, nem se fala, só quem era milionário. Essa realidade se transformou. Hoje em dia, todo mundo tem acesso, e acho que isso é um ganho da sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os prédios e os condomínios não foram preparados para isso. Além das vias públicas, né? Questão da via pública, então, nem se fala. Além delas, né? Então, o que acontece? No condomínio não é diferente, porque se eu sou condômino, você é condômino, o Nelson é condômino, nós todos, em princípio, temos o mesmo direito. Ok. Mas, por outro lado, também temos a mesma obrigação. E o que falta, às vezes, é bom senso. Seja na hora de você utilizar uma vaga, eu tenho vaga demarcada e quem chegar primeiro pega a vaga. Só que sempre tem aquele que coloca a vaga de um jeito que impede o outro de fazer a manobra. O condomínio, até para não ter um custo maior, acaba não tendo o funcionário lá, o manobrista. Se você tem um manobrista, você nem se preocupa, deixa a chave lá e resolve-se. Só que condomínio, muitas vezes a pessoa não sabe, mas condomínio é que nem hotel. Eu chego lá e me despreocupo. Largo meu carro e eles se viram, né? Não é assim. Exatamente. Todo mundo tem que fazer a sua parte. E é o que eu vejo que menos faz. Aliás, se você for analisar, tem até estudos aí a respeito de condomínio, que a Assembleia que tem maior quórum, são dois tipos de Assembleia que tem maior quórum. É a de vaga de garagem. Quando você vai discutir vaga de garagem e quando você promete que vai ter um churrasco no fim. Isso é bom. Eu vou falar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse negócio de festa em condomínio, que é uma maneira sensacional de quórum. Além de quórum, de você poder juntar os condôminos, né? Conviverem bem. E um momento festivo é sempre um bom momento para conhecer as pessoas, trocar uma boa conversa. Agora, eu queria falar para o Dr. Nelson. O Dr. Nelson pegou um verdadeiro abacaxi quando foi síndico, porque ele tinha um prédio para lá ser síndico que tinha 19 vagas
Para 20 apartamentos. 20 apartamentos. Alguém sobrava lá? Alguém só. Como é que o senhor lidou com isso? Não, bom, isso eu esqueci de falar uma coisa. Eu sou de Santos, mas moro há muito tempo em São Paulo. Esse prédio é de São Paulo? De São Paulo. Ok. Em São Paulo. Aí foi esse prédio mesmo, quando pegamos esse prédio, faltava a parte térrea, não sei por que cargas d'água, e só tinha uma garagem subterrânea. Com 19, que ia ser feito o resto em cima. Okay. Que depois, legalmente, fizemos o salão de festa. Como tinha muitos apartamentos vagos, falei, vamos deixar o negócio da garagem para depois. E fizemos um belo salão de festa, tudo organizado, direitinho. Valorizou o bem, por um lado, né? Valorizou. Então, fomos pegar o negócio da garagem. E tinha aqueles problemas de pilares, né? Como eu acabei de falar, tinha um pilar, 2 pilares grandes, cabia um Galaxy e tinha um Fusca lá. Sei. Tinha um Fusca. Aí vinha chegando outro. Aí começou a vir condôminos novos, queria garagem, isso e aquilo, até que lotou. E nós temos que acomodar. Falando, você faz o seguinte, você encosta um pouquinho o teu para lá, encosta o teu um pouquinho para lá, e que cabe. Lá no bom senso, na conversa. No bom senso, na conversa. Isso, claro. Né? Na conversa. E assim foi indo. Aquele que tinha uma garagem grande não quis ceder de jeito nenhum. Porque ele ia dizer, não, se eu cedo, mas está tudo documentado, está tudo registrado em cartório, essa garagem é sua. Mas amanhã ele pode inverter, dizer que tem um apartamento para vender com vaga para dois carros pequenos. Entendi. Depois vai dar uma briga danada, tá entendendo? Mas no bom senso conseguimos acomodar. Mas uma noite, uma condômina, 1h da manhã, me chama lá na garagem. Doutor Nelson, olha, esse nosso amigo aqui está com uma caçamba. Está pondo na frente do meu carro. Meu Deus do céu. E acordou o síndico só 1h da manhã. 1h da manhã. Tá certo. E ela lá embaixo batendo boca com ele. Não esperou nem amanhecer. Aí ele falou, doutor Nelson, eu estou guardando o carro, coisa, porque eu vou sair às 4 da manhã. Eu tenho minha fazenda, eu preciso chegar cedo lá. Às 4 da manhã eu vou retirar o carro. Mas a mulher não queria saber. E aí se eu precisar sair antes das 4 da manhã? Quer dizer, a mulher é pessimista, ela. Entendi. Olha, é 1h da manhã, para as 4 da manhã, faltam 3 horas. Nós estamos batendo papo à toa. Mais um pouquinho de discussão, passava o tempo lá, chegando a hora de sair. Estava na hora de sair. Exatamente. E ela, no fim, concordou, mas ficou brava com isso, viu? Que dificuldade, você vê? Você vê esse exemplo que o Dr. Nelson nos colocou, Rubens, ele gera 2 outros momentos de pensamento aqui que eu queria refletir com vocês, né? Primeiro, é da legalidade de a gente conter um prédio onde eu tenho 20 unidades com 19 vagas. Alguém está saindo perdendo e esse alguém não pode sair perdendo. Não né? pode. E a outra questão é essa questão de quando o síndico ele é colocado como uma pessoa que tem que exercer sua função 24 horas por dia. E não é essa a realidade. Um mediador também. Um mediador, não é essa a realidade. O síndico come, bebe, dorme, descansa, não é? E nós precisamos ter esse bom senso. O que você pensa, Rubens? Veja, vamos falar primeiro da segunda questão, tá. Que é a questão da relação do síndico, né? Síndico é função, não é profissão. A gente sempre repete isso. Então, veja, mesmo que fosse profissão, eu duvido que alguém que é trabalhador fique 24 horas trabalhando ininterruptamente. Fora os plantões médicos aí que a gente sabe que pode existir, mas tem hora extra, tem um monte de coisa relacionada com isso. Não é uma relação empregatícia do síndico com o condomínio. E mesmo que houvesse, no caso do seu Nelson, eu acho que ele não recebia nenhuma remuneração. Não. Se exigisse que ele ficasse 24 horas, seria sistema de escravidão. No Brasil é proibido a escravidão. Né? Então no papel. É proibido. Tá. Né? Então a gente tem que olhar por esse lado, primeiro. Segundo lado, a questão da convivência interpessoal, a questão dos direitos e obrigações que estão previstas na convenção. Veja, o síndico, quando ele é escolhido, ele tem que ser o primeiro a conhecer aquela convenção e exercer esse conhecimento da melhor maneira possível. Por exemplo, colocando as pessoas nos seus devidos lugares. Ok.
Peraí, ó, gente, 1h da manhã você está ligando para que eu vá resolver um BO aí. Não vou lhe atender por uma agora. desinteligência. Isso aí faz o seguinte, olha, registra no livro e depois eu vou resolver. Tem síndico que tem livro, não atende, vai só, Né? na portaria tem um livro. Mesmo. Só põe a queixa lá que depois você vai estudar. Por quê? Porque senão as pessoas... primeiro porque eu costumo brincar que esse tipo de reclamação é que nem dor. Dor é a coisa mais subjetiva do mundo. Porque eu posso dizer que eu estou com uma dor incrível e não estou sentindo nada. E a sensibilidade da dor é pessoal, né? É pessoal, né? E então a gente tem que tomar esse cuidado, da gente não ser levado pela palavra apenas, voltando a falar da palavra, daquilo que a gente expressa, mas também não ficar totalmente fora do circuito. O síndico tem que exercer a liderança dele dentro do condomínio. E você vê, tudo isso que nós estamos falando trata de relacionamento mesmo, né? De uma boa convivência. Eu já vou voltar a esse assunto da boa convivência, mas antes, o nosso programa está indo muito rápido. E a questão da vaga mesmo, porque você aí que mora num prédio onde não tem vaga para todo mundo, o seu direito é maior do que o do outro? Ou o outro tem um direito que prevalece sobre o seu? Todo mundo quer pôr o carro? Quem fica de fora? Qual que é essa ordem de quem chega primeiro põe? Se o cara não tira o carro de lá nunca, pode? Então, é a diferença de estacionamento e garagem. Ok. Estacionamento, como é que funciona? Vamos pegar um caso prático. Eu vou lá num determinado mercado, hipermercado, ali é um estacionamento. E eu vou ter que remunerar esse estacionamento, por quê? Porque ele vai ter que reembolsar para mim caso aconteça algum dano. E a responsabilidade é objetiva. No caso de garagem é diferente. Eu exerço o direito de propriedade em relação àquele bem. Só que se eu tenho, no caso do seu Nelson, 19 para 20, eu não tenho a propriedade plena. Então eu não posso dizer que aquele pedaço de chão riscadinho ali é meu. Mesmo que a convenção tenha sorteado isso. Mas o sorteio ele tem que ser renovado, não vira vinculado. É diferente do vinculado. Por exemplo, se um ficou de fora, no próximo sorteio ele inclui e alguém vai ficar de fora que não é ele. E assim vai. Não necessariamente. Se for por ordem de chegada, quem fica de fora, não necessariamente aquele um que foi sorteado. Bom, gente, olha, é o seguinte, nosso programa acabou, na verdade, né? Então, antes de eu dar a palavra final para eles, tudo isso que nós colocamos aqui trata mesmo de uma relação interpessoal, das pessoas conviverem. E a gente tem notado, e eu tenho o edifício Savion, que é aqui de Santos, que até o produtor desse programa, o Maninho, ele é o síndico de lá, há muitos anos eles fazem uma festa caipira lá. Qual que é o objetivo de fazer uma festa caipira? E sabe quanto é que paga para entrar? Um prato. Você leva lá e divide a sua comida com os outros. Então, se organizam, todo ano esperam por essa festa caipira. E mais, a festa está cada vez melhor, que tem até gente de fora indo para a festa lá e querendo participar, e são bem-vindos, né? Vai ser aí no dia 27/6 agora, próximo sábado. Começa às 17 horas. Agora, eu acho importante isso. Qual que é o objetivo dessa festa? Lá não se ganha dinheiro, muito pelo contrário. Lá se confraterniza, junta todo o povo que mora lá para isso, exatamente para isso. Rubens, suas considerações finais, rapidamente, que nosso tempo estourou, o pessoal já está lá me acenando. Um abraço para todos e até o próximo programa. Doutor Nelson, muito obrigado pela sua presença. O senhor muito simpático, agradeço muito o senhor ter aceito o nosso convite. É um reflexo. Suas considerações finais. Eu agradeço aqui a minha oportunidade que me deram de falar alguma coisa sobre a vida em condomínio. E eu acho que, de uma maneira ou de outra, para alguém foi produtivo. Sempre. Sempre produtivo, sempre. Né? E obrigado, viu? O senhor é um homem muito simpático, viu? Muito obrigado pela sua presença. É que eu estou no meio de duas simpatias. A você que nos assiste, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter acompanhado o programa conosco. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Até lá.